Nós vamos estar conversando hoje sobre as adversidades não impedem o crescimento do cristão. Amém. Será? Isso é verdade? Quantos têm deixado as adversidades, as tribulações vencerem? Muitos, né? Infelizmente, muitos. A nossa lição nessa manhã, ela tem um foco sobre crescimento espiritual, tanto na dimensão individual, como na dimensão coletiva, na vida do discípulo de Cristo. Então, ela vai falar sobre crescimento espiritual. E nós vamos conversar um pouco aqui sobre a igreja de Tessalônica, que foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Foi a igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E nós vamos ver como é que essa igreja foi fundada, como é que essa igreja cresceu. O nosso texto áureo se encontra em 2 Pedro 3,18, que diz... Deixa eu ver como é que ficou. Ficou bom. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Verdade aplicada: as adversidades, faltou um S, são métodos pedagógicos de Deus para o crescimento do crente. Então, as adversidades, as lutas, as tribulações são o modo pelo qual Deus nos ensina. Então, quando nós estivermos passando por dificuldades, por lutas, não vamos ficar de bico, não vamos ficar emburrados, não vamos murmurar, mas vamos dar glória a Deus, com uma música que acabamos de cantar, né? Com muito louvor, encaixou, né? A música. Então, irmãos, nas tribulações, nós temos que crescer. Nosso texto se encontra em 1 Tessalonicenses. A nossa revista começa do 7, eu coloquei o 6. Então, nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Eu vou ler aqui o 6 aqui na Bíblia. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Verso 7 diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Paulo está falando da igreja de Tessalônica, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, irmãos, Paulo aqui escreve aos Tessalonicenses. E quando a gente lê esse capítulo 1, a gente vai ver que Paulo estava elogiando essa igreja pela fé, pela perseverança, né? Mesmo entre as lutas, as dificuldades, quando o evangelho chegou lá, eles permaneceram fiéis a Deus, eles permaneceram. E o interessante é que Paulo fala que eles imitaram Paulo. Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eles imitaram o seu mestre.
Eles caminharam nos caminhos de Paulo. E a palavra do Senhor, ela prevaleceu nessa cidade. A nossa introdução: os cristãos em Tessalônica vivenciaram o evangelho diante das adversidades e souberam aproveitar as oportunidades para viver a fé em Cristo de uma forma exemplar. Então, eles vivenciaram o evangelho diante das adversidades. Então, nós vamos falar sobre as lutas que nós como igreja enfrentamos. E que alguns param no caminho, alguns morrem na praia. Mas, graças a Deus que muitos passam o mar, né, caminham sobre as águas e chegam lá do outro lado. E que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Que a palavra do Senhor venha nos fortalecer, venha nos animar como igreja, né, para que possamos avançar, para que o evangelho avance. Porque quando Cristo nos chamou, não foi para ficar para nós mesmos a palavra dele, mas foi para fazermos como essa igreja, levar a palavra do Senhor. Interessante que o inimigo, ele acha que ele ainda não percebeu que quando ele persegue o crente, a obra de Deus cresce. Quando ele perceber, acho que ele vai mudar essas estratégias, né? Então, todas as igrejas que foram perseguidas no passado e hoje, ela cresce. Ela cresce. Agora, a igreja que fica no comodismo, de braços cruzados, pernas cruzadas, ela costuma morrer, ela costuma esfriar. E aí, estávamos conversando com uma jovem daqui, e perguntei para ela ontem, era umas 4 horas, 5 horas, vai no culto do jovem? Não, estou com preguiça. Eu, menina, mas não é nem 7 horas, você já está com preguiça de ir para o culto às 8? Estou com preguiça, estou desanimada. Eu pensei que a pessoa estava brincando, pastor, mas ela não veio. Então, irmãos, é assim, porque nós somos livres para adorar o Senhor. A hora que eu quiser, tem lugar hoje que não podem adorar o Senhor, mas a igreja está crescendo. E eu aqui, nós podemos, e nós temos o luxo de estar com preguiça. Preguiça de adorar o Senhor, né? É complicado, mas Deus vai dar ânimo para essa pessoa, né? Vai dar graça para essa pessoa. A chegada do evangelho em Tessalônica. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, chega à cidade de Tessalônica para pregar o evangelho. No capítulo 13 de Atos, a gente vai notar que Paulo começa a sua viagem missionária. Paulo se converteu. Alguns estudiosos, até assustei, parece que Paulo ficou 14 anos para começar a sua missão. Nesses 14 anos, ele estava se preparando. Para começar a levar a palavra do Senhor. Porque quando a gente lê, a gente entende que ele se converteu e logo ele saiu, né? Saiu, mas não. Segundo os estudiosos, ele aguardou 14 anos para começar a obra missionária. E como é que chegou a palavra aqui em Tessalônica? Nós vamos ver lá em Atos. Lá em Atos, capítulo 17, a gente encontra essa história da chegada do evangelho a Tessalônica. Diz assim: Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e procurava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar
ele dizia: esse Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles, um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo. Muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo, mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade, atacaram a casa de na outra tradução fala Jasson, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Quando Paulo ele chega em Tessalônica, Paulo procura logo o quê? Uma igreja, um local para poder orar e falar de Deus. A gente sabe que os judeus eles ainda estão esperando Jesus. Eles ainda não receberam. Então, quando Paulo começa a pregar a palavra e começa a falar desse Cristo que morreu no lugar de nós, que padeceu e que ressuscitou, logo os judeus não aceitaram essa palavra. Então, eles começam a fazer montinhos, começam a levantar confusões e começam a levar, a distorcer a palavra de Paulo. É tanto que Paulo estava hospedado nessa casa desse moço, e eles entraram nessa casa em procura de Paulo e Silas. Não achando, levaram o dono da casa. E ele teve que pagar lá uma fiança, né, para ser libertado. Então, irmãos, hoje não é diferente. Quando você toma posição de ser diferente, de ser um cristão autêntico, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar dificuldades, as pessoas vão se levantar contra você. Então foi isso que aconteceu ali. Então a palavra chegou ali, Paulo chegou. E outra coisa, quando Paulo chega ali, é porque ele já tinha sido expulso de Corinto, de Filipe, e ele já tinha sido expulso dessas cidades. E ele chega ali, em Tessalônica. E depois dessa palavra ali de 3 sábados, pregando, fazendo a obra do Senhor, ele também é expulso. Aí ele vai para Bereia. Só que Paulo depois, ele manda Timóteo para ver como é que estava a igreja. Então, Paulo, quando chega ali, ele encontra o quê? Uma oportunidade. Paulo vê uma oportunidade de falar, de pregar o Evangelho. Uma cidade grande, ela era capital, era uma das capitais da Macedônia. Então era uma cidade poderosa, tinha várias pessoas importantes nessa cidade. Então Paulo, ele prega a palavra do Senhor. Então ele vê uma oportunidade. Só que junto com a oportunidade tinha a diversidade, tinha as tribulações. É diferente hoje? Não, não é diferente. Hoje nós estamos iguais. Só que aqui no Brasil ainda é muito bom servir a Deus. É muito tranquilo servir a Deus. Então, quando chega lá e ele tem oportunidade, Paulo vai falar do amor de Deus. Paulo vai pregar a palavra do Senhor. Ele vai pregar a palavra do Senhor e encontra lutas, ele encontra dificuldade. Foi o que nós lemos aqui. Os judeus, eles se levantaram contra os missionários. Eles se levantaram contra. E eles começam a perseguição. E Paulo precisa sair mais uma vez dessa cidade. Então ele sai, ele vai embora. Mesmo, gente, quando a gente encontra um lugar fértil para falar do amor de Deus, às vezes a gente acha no nosso serviço, na escola, às vezes em casa, às vezes a gente tem, lugar fértil. E a Tessalônica era uma cidade que eles abraçaram a palavra, eles abraçaram o Evangelho.
né? Eles abraçaram. As pessoas que se converteram, eles se converteram de verdade. É tanto que lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala, né? Paulo estava elogiando a fé desse povo. Então, era uma cidade fértil, era um lugar fértil para a proclamação do Evangelho. E o crente, ele deve perceber, através dos olhos da fé, que os campos já estão brancos para a colheita. Cristo vai colher os seus. E isso, irmãos, não está longe, não. Isso está perto. O relógio de Deus, eu acho interessante, quando a gente, criança, a gente sempre ouve, o relógio de Deus está lá quase chegando na meia-noite. Como se Jesus voltasse à meia-noite, né? Mas tá, irmão, está chegando lá. E Cristo vai buscar a sua igreja. E nós, como nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Né? O pessoal fala assim, se eu for o faxineiro lá no céu, tá bom. O céu é limpo, não vai precisar de faxineiro. Você não vai ser faxineiro lá no céu, porque o céu não precisa ser limpo. Se você quiser, não precisa. Né? Não precisa, irmãos. Como é que nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Com as mãos vazias? Sem nenhuma obra? Sem nenhum trabalho feito? Né? Então, vamos pensar um pouco como é que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Esforços e provisão. O ministério vitorioso e próspero é resultado de uma vida de trabalho, dedicação e excelência. Irmãos, Paulo, ele ficou 14 anos se preparando. 14 anos se preparando. Estava conversando semana lá em Brasília, uma jovem falou que Deus falou que chamou ela para ser missionária. Aí eu falei assim, você está se preparando espiritualmente? E a gente precisa aprender, ter um ofício. Foi o pastor que falou aqui sobre isso, pastor? Né? Você precisa aprender. Você precisa ter uma facilidade para pregar. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa se preparar para você ir, para você obedecer o ID de Deus. Às vezes Ele vai te colocar no lugar que você precisa ter, né, uma saída, saber entrar e sair para falar do amor de Deus. Irmão, hoje a gente precisa estar inteirado com o mundo, precisamos sim, mas não nos acomodar, porque nós não somos do mundo, nós estamos no mundo para fazer a diferença. Então eu preciso sim ter instruções, aprender, estudar. Tem muitos escola que você vai aprender a palavra. Você precisa ter um curso. Talvez lá onde Deus vai te levar, precisa de um advogado, precisa de uma contadora. E você sabe, você vai sair, você vai fazer o trabalho e vai fazer o trabalho espiritual de Deus. Paulo, ele era o fazedor de tendas. E aqui a lição traz que Paulo, ele não pesava financeiramente para as igrejas. Mesmo que a gente lendo as cartas de Paulo, a gente vai ver que tinha pessoas que mantinham o seu ministério, que ajudava financeiramente o ministério de Paulo. Mas ele não pesava. Paulo fazia a obra do Senhor por amor, não por dinheiro. Então, ele não era pesado, porque Deus também trazia a provisão. Deus não deixa faltar nada para os seus. Não deixa. Deus, ele cuida dos seus. Quando a gente fala em missionário, a gente está falando porque Paulo, ele saiu, né? Na época dele, saía às cidades, abrindo igrejas. Depois ele escreve as cartas para fortalecer a fé dos seus discípulos. Foi o que ele fez aqui.
Quando Timóteo manda dizer para Paulo que a igreja de Tessalônica, mesmo entre adversidade, tribulações, ela sobreviveu. A semente morreu para poder viver. Então a palavra, ela é como a semente. Então ela brotou e ela sobreviveu. E essa igreja Tessalônica, ela sobrevive. Ela sobrevive. E nós precisamos, irmãos, como obreiros do Senhor, não ser pesados. Não ser pesados para ninguém. Vamos fazer a obra confiando que Deus, Ele supre as nossas necessidades. Que Deus cuida de nós. Eu tirei aqui. 1 Tessalonicenses 2. 2:9 diz assim: irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos dia e noite a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Então, Paulo, ele trabalhava dia e noite para não pesar financeiramente para a igreja. Isso, irmãos, é que nós temos que ter hoje. Infelizmente, a gente vê no meio nosso pessoas que acham que pregar o evangelho é enriquecer. Fazem do evangelho um comércio, né? Eu sou cantora, quem pagar mais eu vou cantar. Infelizmente, isso é um escândalo, mas é verdade. Infelizmente, tem pessoas assim. Mas também, graças a Deus, que tem pessoas que fazem por amor. Eu não estou falando, mas se você vive disso, né? Se o seu chamado é, então Deus vai prover. O que eu estou falando é porque a gente às vezes quer viver disso, quer ter status e que aproveita dos irmãos, né? Aproveita dos irmãos. Então é isso que não pode haver no meio do povo de Deus, é injustiça, porque o chamado é seu, é privilégio seu ter o chamado de Deus, que seja para missionário, que seja para cantar, que seja para pregar. Eu acho que é oferta que a gente deve receber. Bem que eu falo a gente porque eu não vivo, não sou cantora, não sou pregadora. Então, mas eu acho que as pessoas que têm esse chamado tinham que crer igual Paulo, na provisão de Deus. E receber a oferta da igreja. Já vi igreja, irmão, fazer isso, ó, para pagar cantor, para pagar pregador. E onde fica o amor pela obra? E onde fica o seu chamado de Deus? Né? Onde fica o seu chamado? Imagina se o Carlos aqui estivesse cobrando a igreja. Quanto que nós íamos desembolsar para pagar o irmão Carlos? Essas viagens que ele faz, pega menino, traz menino, leva menino. Mas é por amor. E a obra, no Ministério de Adolescentes, a gente está vendo os frutos crescerem. A gente está vendo o ministério crescer. É por amor que Paulo trabalhava. E é por amor que nós devemos trabalhar, crendo na providência de Deus. Então, o ministério, ele é feito com esforço, crendo na provisão de Deus. O ministério não é feito de oba-oba, não. É fácil, pastor? Nem um pouco. A gente chega aqui mais cedo, o pastor está varrendo a porta, o pastor está olhando essas cadeirinhas aqui. Nosso outro pastor, ele faltava pegar uma régua e colocar, para ficar tudo alinhadinho aqui. Então, isso é amor, irmãos. Isso é amor. E a palavra diz que o obreiro, ele é digno do seu salário, né? Amém. As tribulações não impedem o agir de Deus.
ninguém pode impedir o avançar do reino de Deus e da igreja, pois a palavra é como uma semente. Né? Foi o que nós falamos. Paulo semeou. E a semente deu o que deu. Ela cresceu. E deu muito fruto. E a palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que dar frutos. Mas frutos que permaneçam. Frutos têm que permanecer. E os frutos que Paulo e os seus companheiros deram ali, eles permaneceram. Eles foram frutos e frutos bons, fortes. Tanto que eles começaram a levar a palavra de Deus. Eles continuaram a obra que Paulo tinha começado ali. Então ninguém pode impedir a obra de Deus. Muitas pessoas se após muitas pessoas se converterem ao Evangelho em Tessalônica, a Bíblia nos informa que muitos judeus, por sentir inveja dos cristãos, foram à casa de Jason. Nós já comentamos sobre isso. Então os judeus, eles sempre agiam com inveja. Por que eles mataram Cristo? Por inveja. Hoje é diferente, lá no seu serviço, quando você destaca, não tem pessoas que têm inveja. E a inveja, a Bíblia diz que ela é como um câncer. Até na igreja, infelizmente, misericórdia, pastora, tem inveja. Até. Não deveria, mas infelizmente tem. Por quê? Porque nós somos gente, nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Quantas pessoas, vou usar o louvor nosso aqui, maravilhoso, né? Esses meninos aqui. E às vezes as pessoas acham que é fácil estar aqui. Eu vou dar exemplo lá da minha casa. O Jonatas, ele tem um horário dele trabalhar, que ele está trabalhando em casa. Aí quando ele sai, ele chega, ele pega o violão, pega a guitarra e fica lá não sei quantas horas. Tem dia que ele só tira para treinar, pegar notas, aprender a música. Então, irmãos, quando a gente vê esse resultado aqui, a gente deseja estar aqui, porque a gente acha que é fácil. Quando a gente vê o resultado da obra de Deus na vida de Paulo, a gente deseja, porque a gente acha que é fácil. Quando a gente vê o pastor pregando aqui, com essa facilidade toda que ele tem, a gente deseja, porque a gente acha que é fácil. Só que a gente não percebe quantas horas ele ora, quantos dias ele jejuma, quanto tempo esses meninos tiram para aprender a música, para aprender as notas, para cantar bonito, maravilhoso aqui. Mas a gente tem inveja, a gente deseja o que está pronto. Vai pagar o preço para você estar aqui, né? Vai pagar o preço para você pregar num dia de domingo aqui na igreja. Então é preço, irmãos. Paulo, ele pagou muito caro. Como é que Paulo morreu? Como é que os discípulos de Cristo morreram? Acho que só João, né, que teve morte natural. Só João. Então, irmãos, é preço. O evangelho chegou a essa cidade porque Paulo e seus companheiros pagaram preço. Eles oravam. Mesmo na prisão, eles estavam orando. Eles estavam louvando. Essa música foi de Deus. Mesmo na prisão, eles cantavam. É tanto que houve a salvação lá do carcereiro. Eles estavam chorando, murmurando? Não, eles estavam louvando a Deus. E é isso que tem que ser em nossas vidas hoje. Não é ter preguiça. Isso não vai sair da minha cabeça tão cedo. Não é ter preguiça, irmãos. Gente, eu fiquei tão abalada com isso. Não é ter preguiça de vir à igreja. Não é achar cansativo. Porque quando um professor está aqui, vocês têm que saber a semana da gente.
Não é fácil, irmãos. E olha que a gente não é dos melhores, mas não é fácil, é preço. O evangelho é preço. O evangelho tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, mas tem o agir de Deus, porque é maravilhoso quando a gente prega e Deus converte o coração de alguém, e Deus cura quando você ora, e Deus provê quando você tem uma ação na vida de alguém. É maravilhoso. O resultado, tudo isso vale a pena, porque é maravilhoso. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Então, as tribulações que você, como cristão, enfrenta, ela não pode impedir o agir de Deus na sua vida. Como não impediu o agir de Deus na vida de Paulo. Não impedia. Paulo era preso, Paulo era espancado, mas Paulo estava ali firme e forte, louvando, pregando a palavra de Deus. E é assim que nós temos que ser, uma igreja não de preguiça, não cruzar os braços. Porque, irmãos, se a tribulação chegar no Brasil, muitos não vão resistir. Muitos não resistem, porque é superficial a fé, porque virou moda você ser evangélico. Virou moda você ser crente. É muito bonito falar, mas viver não é fácil. Não é fácil. E nós temos que viver a palavra de Deus. Cumprir a missão em meio às adversidades. Vemos no ministério dos apóstolos que a missão nunca foi fácil e que na verdade a adversidade fez parte do ministério deles, né? Então eles tiveram sim um ministério maravilhoso. O resultado somos nós hoje aqui, mas eles pagaram um preço. Eles pagaram um preço muito, muito grande. Então fez a grande perseguição em Jerusalém. Jerusalém foi uma cidade, deixa eu procurar aqui nos meus relatos aqui, que era uma cidade que teve mais ódio de Jesus. Jerusalém foi o foco de maior ódio a Jesus. Ele foi preso em Jerusalém, torturado e morto em Jerusalém. Então, mas ainda assim, Jesus falou que para os seus discípulos: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Então, Jerusalém, ela tinha uma cidade que tinha muito ódio dos discípulos de Jesus, né? Mas mesmo assim, ele fala: permanecei em Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. Deus permite as provações em nossas vidas para nos ensinar e nos transformar. Irmãos, as tribulações é para nos fortalecer. Vou ler um texto aqui em Atos, que eu achei muito interessante. Vou procurar nessa Bíblia aqui, que eu acho que a leitura é melhor. É Atos 8, verso 1 a 4. Atos 8, 1 a 4 diz assim: naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão, lembra do Estevão? E choraram muito por causa da sua morte. Porém Saulo, ainda Saulo aqui, se esforçava para acabar com a igreja. Bem, irmãos, nós estamos falando de Paulo transformado. Olha aqui como era que era Saulo. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte.
Eles foram espalhados por causa da perseguição. Mas o que eles faziam? Anunciavam o evangelho por toda parte. Eles foram expulsos de Jerusalém, mas a boca deles não permaneceram fechadas. Eles falavam do amor de Deus. Por isso o evangelho chegou até nós. Imagina você sendo expulso de Aparecida de Goiânia porque você está pregando o evangelho. Aí você fecha a boca, vai embora e não prega mais? Não, o povo de Jerusalém, os servos do Senhor, eles foram expulsos, mas eles levaram a palavra. Por isso a igreja cresceu, por isso a igreja se fortaleceu. Por quê? Porque os frutos de Paulo eram frutos bons, eram frutos sadios. E é isso que nós temos que ter, frutos, mas frutos que permaneçam. Então, Atos afirma aqui que a perseguição se levantou contra a igreja, mas eles permaneceram fiéis. Aonde eles foram, né? O povo foram se espalhando, mas a palavra de Deus foi com eles. Perseguição aconteceu como um despertamento de Deus para a sua igreja. Será se nós aqui do Brasil não estamos precisando de uma perseguição? Será, irmãos? Será se nós não estamos precisando de um balançar de Deus? Não, Rejane? Não. Será? Não, você não quer. Mas será se a igreja não está precisando de um vento mais forte aí? Então Deus, Ele permitiu a perseguição. Porque quando Cristo, eu entendo que quando Cristo falou permanecer em Jerusalém, acho que eles, então vamos descansar. Aí Deus olhou assim, não, esse meu povo está muito tranquilo. A palavra precisa chegar em outros lugares. E Deus manda a perseguição. Deus manda o vento forte e o povo, tem que sair para não morrer, vazaram. Só que eles levaram a palavra de Deus. Então, às vezes, Deus permite algo na sua vida para você despertar, para você acordar, para você balançar. Você está tanto tempo sentado, acomodado, que você está coberto de poeira. Eu tenho uns carrinhos lá em casa, miniatura, eu que gosto dos carrinhos de miniatura. Os bichinhos estão precisando de ir para o lava-jato, de tanta poeira que o bichinho estão. É lá uns 30 que tem lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, tem que tirar um dia para limpar esses bichinhos. Então, irmãos, às vezes você está assim, às vezes eu estou assim, cheios de poeira, porque nós estamos acomodados, porque está muito fácil ser crente. Então Deus manda o quê? Um vendaval. E você acorda, e você começa a orar. Eu acho interessante isso é tão verdade, isso é tão real na nossa vida, que a gente ora mesmo quando a gente está em lutas, a gente ora mesmo, a gente jejuma, a gente nem sente fome, não é? Então, às vezes precisa, irmãos, às vezes Deus te aperta um pouco, é porque você está coberto de poeira, é porque você precisa dar uma balançadinha na poeira, tá? E precisa acordar. O mundo não pode ser um lugar confortável para você, cristão. Não pode. Não podemos nos acomodar com o mundo, com esses valores. Então, vamos acordar aí, vamos balançar a poeira. Os Tessalonicenses, exemplo de fidelidade. Ser o exemplo é ser alguém em quem se pode espelhar. Alguém pode olhar para você e dizer, queres ser igual fulano de tal? Pode? Em toda a área da sua vida? Nós temos que ser exemplo. Não é fácil. É um peso muito grande, mas nós precisamos ser exemplo. E a gente vê aqui, quando a gente lê
Tessalonicenses 1, 4, aqui nosso texto áureo, não é nosso texto áureo, nosso texto áureo é depois. A gente vai ver, irmãos, que Paulo, ele está elogiando essa igreja, ele está falando. 4 diz assim: irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Eles foram exemplo de fé, de amor, de fidelidade. E nós precisamos ser exemplo no meu serviço, na minha casa. Ser exemplo na igreja é fácil. Ser exemplo dentro de casa, irmãos, não é fácil. Não é fácil a gente testemunhar, ter uma vida de testemunho no meio familiar. Não é fácil. E vocês já perceberam que é um meio que mais ataca. Às vezes você tem uma atitude, você não é crente, às vezes a gente ouve demais essas coisas na família. Então nós temos que ser exemplo, como essa igreja foi. O exemplo deles, o amor pela palavra, a fidelidade deles com o evangelho, contagiou outras pessoas. Contagiou outras pessoas. E que você possa contagiar outras pessoas com a sua fidelidade, com o seu amor à palavra de Deus. Que você possa fazer a diferença onde você estiver. Que as pessoas possam olhar para você e querer esse Deus que você serve. Devemos seguir os passos do Mestre, viver uma vida como Ele viveu e amar como Ele amou. Não é fácil, né? Viver a vida de Cristo. Amar como Cristo amou, não é fácil não. Mas se Ele deixou, é porque nós somos capazes para amar, para perdoar e para viver uma vida, né, digna diante dEle. E que o Evangelho possa fazer essa diferença nas nossas vidas. Fé operante, amor operante e esperança paciente. O que vocês entenderam com esse tema aí? Fé operante, amor operante e esperança paciente. Mesmo fé operante, fé, esperança paciente, perseverante. Qual é a nossa esperança como filho de Deus? Qual é a sua esperança? Não é estar com Ele? Não é estar em encontro com o Senhor? Naquele grande dia quando Ele vier buscar a igreja? Essa é a nossa esperança, é a nossa paciência. Esperei com paciência no Senhor, né? O salmista diz. Então nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, e temos que ter a paciência. Nós temos que fé operante. A minha fé tem que dar fruto. A minha fé não é só para mim, não. Ela tem que dar fruto. O meu amor tem que ter obra através do meu amor. E essa igreja tessalônica, ela demonstrou tudo isso. Ela foi amorosa, mas fez diferença. O amor dela teve obra. A fé daquela igreja teve obras. Então a fé que gera obras. A sua fé, ela tem que gerar obras. O meu amor, o seu amor tem que gerar obras. É isso que Deus quer na nossa vida. Não é só para nós. Então, nós precisamos colocar em prática, né,
este amor, colocar em prática essa fé nossa. Fé, amor e esperança são características daqueles que teve um encontro com Cristo vivo. Então é nossa característica, é uma virtude que nós temos. Então que a minha fé, que a sua fé possa fazer a diferença nas nossas vidas. Irmãos, dá uma levantada aí. Acho que o café foi tão maravilhoso que tem gente cochilando. Vamos levantar aí um pouquinho? Vamos dar uma esticada aí? Eu já estou terminando. Vem, estica aí. Acorda, irmão. Ai, meu Deus, eu não vou ter feriado mesmo, vou trabalhar. Então, nós somos parceiras, né, irmãos? Amém. Acorda, irmão. Então, irmãos, precisamos ser operosos na obra do Senhor. As adversidades, crescimento e fidelidade. Mesmo em meio às adversidades, Deus apresenta a sua fidelidade para com os seus e dá o crescimento na hora oportuna. Então foi isso que aconteceu com essa igreja aqui, tá? Eles enfrentaram as dificuldades. Paulo, quando eu li, eu achei que Paulo pensou assim: a igreja não sobreviveu. Porque ele ficou lá 3 sábados, ele pregou a palavra, ele foi expulso. Ele falou assim: a igreja não sobreviveu. Então ele manda Timóteo, e Timóteo manda um relatório para Paulo, dizendo da fé daquele povo, dizendo do crescimento da igreja, dizendo que a palavra, ela permaneceu no coração. E é tanto que a igreja estava sendo exemplos para outras igrejas, para as outras cidades. Então Paulo vai e escreve 1 Tessalonicenses, elogiando. E se você for ler, Paulo ainda, ele se baseia ensinando, porque ele estava preocupado que eles tivessem se desviado, ou então sido contaminados com os outros pregadores naquela época, que pregava não o Deus verdadeiro. Então Paulo fala muito da vinda de Jesus Cristo. Ele fala muito nas cartas de Tessalonicenses da vinda de Cristo, da volta de Cristo. Era a preocupação de Paulo. Mas a igreja, ela cresceu. Ela cresceu. Por isso que eu perguntei: será se nós, igreja do Brasil, não estamos precisando de umas adversidades para que a igreja possa crescer, possa se fortalecer? Talvez sim. Tomara que Deus não me esteja ouvindo, né? Mandar uma luta para nós aí, ó. Consciência de que a palavra é de Deus. Receber a palavra é viver uma vida pautada, baseada nela, sem restrições. Nós temos que viver o que Deus ensina na palavra dele. Essa aqui, irmãos, é a nossa base. Essa aqui é o nosso fundamento. Em todo sentido. Seja espiritual, seja na área profissional, é aqui, ó. Essa tem que ser a nossa direção. Quando eu me converti, eu achava que eu só tinha que fazer orações, pedidos da área espiritual. Aí depois eu fui lendo, fui aprendendo que não. Eu podia pedir um marido, né? Eu podia pedir um carro, eu podia pedir uma casa, eu podia pedir. Não é só crescimento espiritual, os dons espirituais, não. Deus, Ele te ouve, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, né? Então você precisa. E pai, a gente fala tudo, né? Pai, a gente fala tudo. Nós estamos vivendo, o mundo está vivendo essa diversidade, mas o que nós temos aprendido com essa diversidade que nós estamos vivendo desse Covid? O que você tem aprendido? Eu tenho aprendido, irmãos, que a gente precisa valorizar mais a companhia do outro. A gente precisa, eu não sei vocês, mas a gente sente falta de um abraço. Uma vez eu abracei uma irmã, e depois no outro dia ela me ligou e falou assim: irmã, aquele abraço seu naquele dia me salvou.
me salvou. Então, irmão, às vezes a gente precisa disso, desse abraço. Então, quando passar tudo isso, não vamos voltar atrás, não vamos deixar de conversar, de nos relacionar com os irmãos, porque nós temos sentido falta disso. Eu tenho sentido falta disso, de não poder abraçar, de não poder deitar no colo da minha mãe, meio que a gente vai lá, ela, olha o Covid. Ela vai fazer 80 anos agora em outubro. Ela, olha o Covid. A gente vai chegar na casa dela, falta banhar a gente de álcool. Aí eu falo assim, mãe, para que isso tudo? Não, olha o Covid. E graças a Deus, Deus tem nos cuidado. Graças a Deus. Então, irmãos, nós sentimos falta. Isso é uma diversidade. Só que é o mundo que está passando. Então, nós precisamos valorizar as pequenas coisas. Nós precisamos valorizar. É preciso desejar, buscar a vontade de Deus. Aqui, Pedro está falando do leite, né? Quando a criança nasce, ela tem que tomar leite, até os 6, o pessoal diz até 2 anos, 1 ano, só no peito da mãe. O Carlos já está tomando papazinho, já não está? Sopinha, né? Mas é o leite que a gente tem que tomar. E Paulo também fala isso lá em 1 Coríntios e Hebreus. Os novos convertidos, a igreja precisa dar leite, depois vai dando papinha, depois mete o sarrafo, pastor. Depois feijoada, depois dobradinha. Isso. Gente, eu estou tão fraca para isso que esse dia eu tomei acho que eu comi uma costela com mandioca, eu passei mal. Tão fraca que eu sou para essas comidas. Então, irmãos, mas é porque eu sou nova, eu sou criancinha, por isso que eu passei mal. Come? Então a gente precisa cuidar dos crentes. E era isso que Paulo fazia. Paulo, ele passava, ele abria a igreja, e ele escrevia, e ele cuidava da igreja. Então nós precisamos cuidar uns dos outros. Como considerar o irmão um recém-nascido, né? Até ele poder andar sozinho, a gente precisa cuidar. E não é só tarefa do pastor, não. É sua tarefa. Você é cristão, você é missionário. Você só não foi mandada lá, né, para a África. Mas você é missionário, onde você estiver. Então, cuide um do outro. Vamos buscar, vamos desejar. Que esse desejo que você tem de Deus passe para os seus discípulos. Que os seus discípulos desejem crescer. Que os seus discípulos desejem buscar a presença do Senhor. Porque é isso que a igreja está precisando. No relacionamento entre o fiel e Deus, o crente deve orar querendo que a vontade de Deus seja realizada. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? A palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Ponto. Então, amém. Então, deseja a vontade de Deus para a sua vida. É preciso saber lidar com sofrimentos. É fácil, irmãos? Mas nós temos aprendido. Com essa Covid aí, muitos têm aprendido. Lidar com sofrimento, com a perda. Muitos têm aprendido. Então, o sofrimento é para isso, é para te ensinar, é para te fortalecer, é para que você cresça. É que você possa enfrentar as outras lutas que vão vir. Porque virão. Porque o inimigo, ele sabe que o tempo dele está nas últimas horas. E ele não vai deixar você tranquilo, não. Ele vai atrás, ele vai te perseguir. Não tem como viver uma vida sem tribulações. Poderia, mas não tem. Mas podemos vivenciá-la sabendo que podem contribuir para o nosso crescimento e fortalecimento na fé. É para isso que as tribulações às vezes surgem, na minha vida e na sua vida. É para nos fortalecer, é para contribuir para o nosso crescimento. Os sofrimentos são métodos pedagógicos de Deus para nos ensinar. É modo de Deus te ensinar, cuidar de você. Conclusão. As adversidades são oportunidades que Deus nos dá para crescermos
na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,18, que é o nosso texto áureo, né? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E que eu e que você possamos continuar crescendo na graça do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai, queremos, Senhor, te agradecer por essa manhã. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos amou tanto, Pai, que a tua palavra nos alcançou. E nós te damos graça por isso. E eu quero, ó Pai, neste momento, ó Deus, colocar diante de ti aquele irmão que tem dificuldade de voltar a congregar. Aqueles irmãos, ó Deus, que estão desanimados, que estão, Senhor, enfraquecidos, ó Pai. Nessa manhã, com o Espírito Santo de Deus, possa adentrar a sua casa, possa adentrar o seu coração, Deus, e possa, Senhor, meu Deus, fortalecê-los, animá-los, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, possa crescer nos nossos corações, ó Deus. Pai, nós oramos a ti em louvor ao teu nome, em nome de Jesus. Amém.